que é o seguinte. Eu acho que eu só posso tomar Red Bull no dia que eu não durmo direito. No dia que eu não durmo direito, não tem pra que tomar Red Bull, não, velho. Vou tomar um café ali. Vamos lá? Seguinte. Não foi, né? Vocês entenderam? Corpo arrastado, corpo tracionado. Beleza. Agora vamos voltar aqui. Seguinte. Como é que a gente calcula o atrito? Cálculo do módulo da força de atrito. Como é que a gente calcula o módulo da força de atrito? Seguinte, ó. Vamos lá. Vou colocar aqui 3D, viu? Não precisa desse tamanho, não, mas... O módulo da força de atrito, ele é calculado a partir da multiplicação de duas grandezas só duas. Quais são as duas, professor? Uma grandeza que indica se a superfície é muito lisa ou pouco lisa, a rugosidade, né? Grau de imperfeições, que a gente chama de coeficiente de atrito, beleza? Quanto mais imperfeita for a superfície, maior o coeficiente de atrito. Quanto mais lisa, menor é o coeficiente de atrito. Símbolo do coeficiente de atrito. Mi, tá? É uma letra do alfabeto grego. Parece um U e um M. Dizem que quanto maior o nível, tem uma pesquisa, um estudo da Universidade de Cambridge, que dizem que o Mi, as pessoas que tendem a ser mais heterossexuais, elas veem um M, e as que tendem a ser homossexuais, elas veem um U. Você viu que letra? Aqui é um... O pior é que do jeito que eu falei, dá para acreditar que é verdade, né? Mas não é verdade, gente. Quer dizer, se for, é coincidência, né? O Mi, que é o coeficiente... Você viu o U ou o M? Sim. Aqui, esse Mi, você viu um U ou um M? São binárias? Não, é só tendência, não quer dizer que é. Só um M. Tá. Você sabe qual é? Você sabe? Deixa para lá. Você sabe qual é a diferença de um vaso sanitário para um sofá? Sabe ou não? Você sabe ou não a diferença do vaso sanitário para um sofá? Fala, pô. Fala rápido. Sabe não? Ah, então foi você, né? Vamos lá, gente? Preste atenção aqui. Seguinte. Então é o Mi, que é o coeficiente de atrito, tá? E a única característica que influencia na força de atrito é a força normal. Que eu tinha mostrado. Quando eu pressiono, eu aumento a normal, eu aumento o atrito. Fechou? É só essas duas aqui. Professor, unidade. Porque eu sei que vocês sempre se preocupam com unidade. Porra nenhuma. Vocês até nem escrevem, coloca o número. Né? Unidade. Vamos fazer um 3D aqui. Se vocês quiserem trazer o óculos qualquer dia, vocês vão ver saindo do quadro a fórmula. Eu tinha uma televisão que você usava o óculos em um 3D. Mas eu só usei no primeiro dia que eu comprei o óculos. Depois eu nunca mais quis usar. Mó sem graça. Aqui é o seguinte, ó. Força normal, coeficiente de atrito. Vocês que vão escrever aí. Eu não vou escrever, não. Eu ia escrever agora, mas pensei que vai ficar feio se eu escrever. Coeficiente de atrito, força normal. Unidade. Era para unidade. Unidade da força normal. Qual é a unidade da força normal, gente? Newton. Isso. A unidade da normal é o Newton. Por quê, professor? Porque é força, pô. Newton. Unidade do coeficiente. Essa eu duvido vocês acertarem. Unidade do coeficiente de atrito. Newton vezes metro.
Deixa eu só aqui, ó. Eu vou dar a unidade da força de atrito. Qual é a unidade da força de atrito? É Newton também, pô. Por quê? Porque é força. Tudo que for força é Newton. Agora, vamos lá, a unidade do coeficiente de atrito. Vamos pensar aqui comigo? Ó, força de atrito é igual à multiplicação entre coeficiente de atrito e normal, certo? Se a unidade do coeficiente de atrito for Newton, aí vai ficar Newton vezes Newton, que dá Newton ao quadrado. Então, a força de atrito seria Newton ao quadrado, certo? Então, qual que vai ser a unidade do coeficiente de atrito para a unidade aqui resultar em Newton? Nada. Pode ser o número 1. O coeficiente de atrito, aí grava isso aqui. Assim como todos os coeficientes, ele é adimensional. Ó, tudo que vocês for... Isso aqui, ó, presta atenção aqui. Isso aqui vai explodir sua cabeça, ó. Tudo que vocês estiverem estudando em matemática ou física, e tiver o nome coeficiente, é adimensional. Tá? Coeficiente é adimensional. Beleza? Não tem unidade. Coeficiente não tem unidade. Tudo que vocês estiverem estudando vai ser isso aí. É adimensional. Tá? É que a gente vê poucos coeficientes no ensino médio. Mas, por exemplo, em estatística, que é a matéria mais difícil da matemática, na minha opinião, é que no ensino médio a estatística é bobinha, que a gente só vê, tipo, 5% do que... 5%, nem tudo isso, do que tem em estatística. Estatística do ensino médio, a gente só vê, tipo, pouca coisa. Mas, quando a gente vai ver medidas de dispersão, tem desvio, amplitude, coeficiente, desvio padrão, variância. A gente não vê nenhum coeficiente estatístico. Aí, na estatística, tem um coeficiente chamado coeficiente de variação. Coeficiente de variação é adimensional. As outras não são adimensionais. Inclusive, o coeficiente de variação, por ser adimensional, ele é o mais eficiente. Porque quando tem unidade, ele não é tão eficiente assim. Tá? Para medir dispersão. Professor, como é que eu calculo, então, o coeficiente de atrito? Multiplica o coeficiente de atrito e força normal. Só que eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Como é? Se ele não der o coeficiente de atrito, ele vai pedir o coeficiente de atrito e vai te dar a chance de encontrar a força de atrito e a normal. Aí você calcula o coeficiente de atrito, né? Ó, passou dividindo. Tem como. Tem como. Tá? Vamos imaginar o seguinte. Um corpo, ele está em repouso. Alguém aplica uma força de 30 newtons. Esse corpo ele tem 8 quilogramas. 30 newtons e o corpo continua em repouso. Qual é o valor do coeficiente de atrito? Aí você faz o quê? Se a força que ele está aplicando é 30, a força de atrito também vai ser 30, certo? Que é para anular. Então, força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. A força de atrito a gente já sabe que é 30. A normal está se anulando com o peso. Peso para baixo, a normal para cima. Por isso que ele não voa nem afunda, né? Então, aqui vai ser 80. Então, mi vai ser 80 passa dividindo. Passou dividindo. Ó, força de atrito é coeficiente de atrito vezes a normal. A força de atrito a gente já sabe que vale quanto? 30. E a normal, ela está se anulando com o peso. O peso é massa vezes gravidade. A massa não é 8? Gravidade 10. Então, o peso vai ser 8 vezes 10, 80. Se o peso é 80, a normal vai ser 80, porque é ela que está anulando o peso. Tá? Então, a normal aqui, ó, 80. Isso, 30 por 80. Vai ficar 3 sobre 8. 3 dividido por 2,5, por 2,075, por 2,0,375. Certo? 0,375, qual é a unidade? Qual é a unidade? Não, porque ele é adimensional. E esse coeficiente de atrito aqui é o coeficiente de atrito passivo. Tá? Professor, por que passivo? Quando eu falo passivo, eu sempre lembro do Antônio, não sei por quê. Eu acho que é coisa da cabeça. Seguinte. Força de atrito. A força de atrito ela é uma força passiva, né? Passiva. Por que ela é passiva? Porque ela só atua se o corpo pedir. Tá? Ela só atua se o corpo pedir. Como assim, professor? Se o corpo não exigir atrito, o atrito não atua. Tá? E aí a gente tem que entender o seguinte, quando eu for calcular o atrito, eu tenho que entender que há uma diferença brusca entre atrito quando o corpo está em repouso e atrito quando o corpo está em movimento. Porque quando o corpo está em repouso,
o atrito ele vai variar de 0, que é quando o corpo tem tendência nenhuma de movimento, até um valor máximo, que é quando o corpo está quase entrando em movimento, ou seja, quando ele está na iminência do movimento. Eu estou começando a falar mais bonito ultimamente, tá? Além de ser polígono, eu sou muito... Aí é o seguinte. Então, quando o corpo está em repouso, o atrito vai variar de 0 a um valor máximo. Como assim, professor? Guarda-roupa em casa. Você vai tentar empurrar. Aqui o guarda-roupa. Vou desenhar um guarda-roupa. Guarda-roupa. Pronto, tá aí. Guarda-roupazinho você vai tentar empurrar. Professor, não tem porta? É que você está olhando lá de trás do guarda-roupa. Não tem porta, tá? Aí você está tentando empurrar o guarda-roupa. Claro. O quê? Aqui tem uma... É cola. É cola. Sim. Não. Aí, vamos aqui. Presta atenção. Depois eu mando um projeto para vocês. Esse guarda-roupa. E aí é o seguinte. Aqui tá quebrado. Peraí, deixa eu ajeitar. Pronto. Agora foi. Aí é o seguinte. Você vai empurrar o guarda-roupa. Aí você tá olhando para ele ainda. Ó, assim, ó. Tá empurrando ainda? Não, né? Qual é o atrito entre o guarda-roupa e o chão nesse momento? Nenhum. Aí você chega lá e fala assim, vou tentar empurrar. Aí você se acha muito forte, né? Aí você chega lá, ó, empurrou uma forcinha, aplicou uma forcinha aqui de 2 newton. 2 newton, só para você ter noção, daria mais ou menos o peso de um objeto de 200 gramas. Pacotinho de salgadinho. Nossa, empurrar uma força com um peso de um pacote de salgadinho. Aí você vai conseguir empurrar o guarda-roupa? Não. Mas você aplicou uma força de 2 newton, você não conseguiu empurrar por quê? Porque essa força foi anulada, né? Por quem? Pelo atrito. Começou a atuar atrito. Só mais 2 newton já dá tendência de movimento? Dá. A única força que não dá tendência de movimento é 0. A partir do momento em que tem, ele tem tendência de movimento, certo? Aplicou 2 newtons. O atrito, 2 newtons. Tá? Aí você assim, eu vou aumentar mais um pouquinho. Você aumentou para 80 newtons. Aí o atrito, 80. Aí você fala, vou empurrar com as duas. Aí você aplicou uma força de 300 newtons. O atrito, 300. Professor, e agora? A gente não vai empurrar nunca esse guarda-roupa? Aí você vai lá, certo? Aí você começou a aplicar uma força de 840 newtons. O guarda-roupa deu uma tremidinha. Você fala assim, nossa, se eu aumentar mais um pouquinho aqui, ele vai, né? Você já está com as duas mãos e o pé, né? Aí você vai com os 2 pés e a mão, certo? Você vai lá, ó. Certo? Beleza? Aí você aplicou uma força de 841 newtons. Aí o guarda-roupa começou a sair. Presta atenção aqui. O atrito que estava atuando no guarda-roupa até os 840 era o atrito passivo. Como assim? Ele só atua se o corpo tiver tendência de movimento. Só atua se o corpo tiver tendência de movimento. E o valor dele é adaptável. Ele vai... Não, ao peso não. A força que você aplica. Ele é adaptável de 0, que é quando o corpo não tem tendência de movimento, até um valor máximo, que nesse meu exemplo foi 840 newtons, certo? Até 840. Nesse meu exemplo. Professor, eu tenho que gravar 840, 800... Não. Só o meu exemplo foi 840. Certo? Não grave isso não, pelo amor de Deus. Ele variou de 0 a 840 nesse exemplo. 0, que é quando você não estava fazendo nada. E 840 foi quando você aplicou a força máxima, quase tirou o guarda-roupa do repouso. Aplicou 841, tirou. Professor, se fosse 840,5, tirava. Qualquer valor maior que 840 iria tirar esse guarda-roupa do repouso, certo? Nesse meu exemplo. Professor, então vamos lá. Quando o corpo está em repouso, o atrito ele vai variar de 0 até um valor máximo, isso. E quando ele entra em movimento? Aí o atrito é fixo. Quando o corpo está em movimento, o valor do atrito ele é fixo, ele não é variável. Já está em movimento, pô. Tá? Não tem o que variar mais aí. Não tem mais o que, né? Ele está em movimento, o atrito vai atuar agora só para atrapalhar mesmo. Ele não é mais um valor variável, é fixo. Não, e não é o máximo. Ele cai um pouco em relação ao máximo. É tanto que quando você descola um objeto assim, conseguiu tirar, você percebe que realmente fica mais fácil continuar deslocando. Você pensa assim, nossa, fiquei mais forte. Não, ficou o atrito que diminuiu. Tá? O atrito que diminuiu. Então, basicamente é o seguinte, ó, como é que o atrito ele funciona? Ele funciona assim, ó. Força de atrito. Gráficozinho. Força F que você aplica no guarda-roupa. A força de atrito, se você não aplicou nenhuma força, a força de atrito vai ser quanto? 0. É 0, 0, né?
Aí, no momento em que você começa a aplicar força, o atrito vai lá e assim, vou só anular, vou só anular. Então, aqui realmente é uma função, é a função identidade. Y igual a X mesmo. Que é assim, ó, é 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3, vai crescendo assim, ó. Tá? Vou colocar até aqui, e vou subir mais um pouquinho esse gráfico aqui. Aí vamos supor que aqui é os 840 newtons, no meu exemplo. Então, a força de atrito aqui era quanto? 840, certo? E a força que você estava aplicando aqui era quanto? 840 também, exatamente. Aí, quando você aplicou uma força maior que 840, o que foi que aconteceu com o atrito? Ficou fixo e diminuiu um pouquinho em relação ao máximo. Então, ele faz isso aqui, ó. Como é? Na verdade, a força normal sempre é maior que o atrito, porque o coeficiente de atrito ele nunca é maior que 1, ele sempre é menor que 1. Então, a força normal vai ser sempre maior mesmo, tá? Mas, assim, não precisa nem fixar isso, não. Só quero que vocês entendam o seguinte, que aqui o atrito era passivo, certo? Esse corpo estava em movimento ou em repouso? Repouso, aqui ele estava em repouso. O atrito estava atuando só para anular, certo? Então, aqui, o corpo estava em repouso. Nesse intervalão aqui, ó, o corpo estava em repouso. E daqui para frente, o corpo estava em movimento. Pode sim, tá? Essa força, esse ponto aqui, perdão, esse ponto aqui é o ponto que o corpo está quase entrando em movimento. Esse ponto aqui é o limite entre o movimento e o repouso, concordam? Esse ponto aqui, ó, é o ponto em que o corpo se encontra na iminência. Eu gosto de falar isso, parece que eu sou muito inteligente. Iminência do movimento. Só rapidinho, peraí. E a gente diferencia o nome da força de atrito. Aqui a gente vai chamar essa força de atrito daqui para cá, quando o corpo está em repouso, de força de atrito estático. Que é isso, hein, professor? Força de atrito estático. É a força de atrito que atua quando o corpo está em repouso. A força de atrito estático, ela tem valor fixo ou variável? Variável vai variar de quanto a quanto? O mínimo, 0. E o máximo é o valor da iminência do movimento. E vai variar de situação para situação. Então, o atrito estático, ele é variável, ele vai variar de 0 a um valor máximo, e o valor máximo é o valor da iminência do movimento. Se a força F ultrapassar o atrito estático máximo, se a força F ultrapassar o atrito estático máximo, o corpo entra em movimento. E aí já não atua mais a força de atrito estático. A força de atrito que atua é a força de atrito cinético. É quase. Pode usar essa palavra na sua redação, tá? A palavra iminência. É quase. Quase lá. Então, olha aqui. Aqui é a força de atrito estático. Ó, esse Ezinho é de estático. Máxima. Isso. Essa daqui é a força de atrito estático máxima, quando o corpo está na iminência do movimento. Nossa, é muito legal falar isso. Essa daqui é a força de atrito o quê? Cinético. Força de atrito cinético. O que a gente percebe? Vamos lá. Observações. Ô, Antônio, já tiro sua dúvida, tá? Pontos importantes. Primeiro ponto importante. O atrito estático é fixo ou é variável? É variável. A força de atrito estático vai variar de quanto até quanto? De 0 até o valor máximo. Então, ela é sempre o quê? Maior ou igual a 0 e menor ou igual à força de atrito estático máximo. Outra observação? O atrito cinético é fixo ou é variável?
cinético. É fixo, é constante. Não precisa contar esse negócio assim. Ai, professor, e essa pontinha aqui que descer que foi variável? Não, isso aqui nem contabiliza, tá? Isso é instantâneo. Eu até coloco o grande ali, porque na verdade deveria ser assim, ó. Assim, ó. Tá? É bem a redução assim. Tem gráfico até que desenha assim, ó. Coloca aqui fechadinho, aqui coloca uma bolinha aberta e faz assim, ó. Tá? Tem gráfico que coloca assim, tá? Mas esse trecho aqui, ele é discutível, tá? Ele é discutível, esse trecho aqui. Não é importante vocês analisarem, não. Só atrito cinético, ele é constante. E o detalhe mais interessante é que a força de atrito cinético é sempre menor que a força de atrito estático máxima. Tá? Professor, aí ele muda onde isso? No coeficiente de atrito, tá? Quando ele fala assim, ó, quando ele te dá coeficiente de atrito, ele nunca, se o corpo estiver em movimento, ele vai falar, considere que o coeficiente de atrito cinético aí ele dá o valor. Ele nunca te dá coeficiente de atrito estático nas questões. Ele fala assim, considere que o coeficiente de atrito estático máximo pum, aí ele te dá o valor. Por quê? Porque ele não tem como te dar o coeficiente de atrito estático, gente. Ele pode te dar o coeficiente de atrito estático máximo, que você vai saber o seguinte, qual é a força de atrito estático máxima que esse corpo consegue chegar? Consegue chegar nessa, né? Beleza. Só que nem sempre ele vai usar tudo. Então ele não usa o quê? Ele não usa todo o coeficiente de atrito. É muito louco isso, né? Detalhe importante. Antônio, qual era a sua dúvida? É porque o peso não é relevante, porque o relevante é anormal, é o contato do corpo com a superfície. Porque nem sempre o peso é o que vai indicar isso. Por exemplo, o peso, na sua concepção, ajuda ao atrito, né? Quanto maior o peso, maior o atrito. Só que é só se o corpo está na superfície horizontal. Porque, por exemplo, aqui, nessa situação, o peso está contra o atrito, pô. Então, eu não posso dizer que é peso. Eu tenho que dizer que é normal, que é o contato do corpo com a superfície. E, nesse caso, numa superfície horizontal, a normal está sendo diretamente influenciada pelo peso. Eu não posso dizer que é peso, porque nem sempre o peso vai influenciar, mas a normal vai. Entendeu? A normal vai depender de outros fatores também, além do peso. Uma bolinha. Ah, é uma curva, né? Pisa? Torre de Pisa. Aquela torre inclinada, né? Mas o que tinha rampa de madeira naquela torre, gente? Torre de madeira? Ah, sim. Ele estava falando sobre queda livre? Só que é o seguinte, se for numa rampa de madeira, tem atrito, né? Então ele vai perder energia cinética, assim. Ele perde energia. Joga aí. Mas olha aqui, preste atenção num detalhe. Deixa eu mostrar isso aqui. Na chuva, o atrito aumenta ou diminui? Assim, do pneu do carro com o asfalto. Na chuva, o atrito aumenta ou diminui? Diminui. Professor, por que que na chuva o atrito diminui? Porque não faz sentido. Coeficiente de atrito é normal. Coeficiente de atrito depende da imperfeição da pista com o pneu. A imperfeição não muda, porque a chuva não faz uma reforma no asfalto. E a normal não muda, porque a normal vai ser anulando com o peso do carro. Então a normal também não vai mudar. Por que o atrito diminui na chuva? É que na chuva, por mais que a estrutura do asfalto e do pneu não mude, o coeficiente de atrito diminui. Preste atenção aqui. As moléculas. Nossa, eu sou muito. Ó, olha isso aqui. Nessas imperfeições aqui, as moléculas de água, elas vão ter, quando elas caem, elas vão ter que ocupar algum espaço, certo? E elas tendem a ocupar sempre o espaço mais baixo. Ou você já colocou água num copo, aí ficou água aqui no cantinho, assim, em cima, assim, só, tipo, ficou só a bolinha de água aqui no cantinho e nada vazio aqui. Não fica, né? Ela sempre tende a descer, tá? Ele tá mentindo. Ele tá mentindo. Você colocou aqui, ela vai descer sempre ponto mais baixo. A não ser que seja no espaço, né? No vácuo, fora de um campo gravitacional. E eu acho que ninguém aqui foi, né? Do espaço, né?
Alguém pode ter vindo do espaço. Tô brincando. É, verdade. Aí é verdade. Você tava fumando o quê, Pips? Quando você viu isso? Quando você coloca o café aqui, eu vou já colocar um café ali, vocês vão ver, porque eu tomei pouco café hoje. O café ele desce, né? Então as moléculas de água elas tendem a descer por causa do campo gravitacional terrestre, certo? Não, café, gente. Com café fica mais bonito porque é preto. Você é racista, é? Ai, obrigado. Aí as moléculas de água vão ocupar aqui. Aí o que acontece quando as moléculas de água ocupam aquelas regiões mais baixas? Ela deixa a superfície menos rugosa. Elas diminuem o coeficiente de atrito. Então, na chuva, o asfalto ele fica mais liso temporariamente, porque as moléculas de água vão ocupar as regiões mais baixas dessas rugosidades. Então, deixa o asfalto mais liso, por isso que o coeficiente de atrito diminui. Muito bom, né? Vamos resolver questões do material? Não tinha? Mas é que se for numa superfície de madeira, aí tem que ter força dissipativa, porque tem atrito, né? É porque assim, então eles trabalhou uma situação hipotética, não um experimento. Quando você falou que foi algo empírico, né? Você falou assim, no experimento do Galileu lá, tal, né? Eu lembro muito que eu falei o seguinte, uma vez, uma professora de geografia, eu falei assim, que eu tinha lido que dava para ver, estava dando aula, e aí eu tinha visto uma curiosidade uma vez, que dava para ver aquela, não tem uma ilha em Dubai que tem um formato tipo de uma palmeira, de um coqueiro, não sei, artificial, né? E essa ilha dá para você ver do espaço. Você vê do espaço essa ilha. Só como você sabe, eu nunca fui, eu só li só. E nunca fui nem para Dubai nem para o espaço. E aí eu falei para ele o seguinte, eu falei assim: eu fiquei sabendo que dá para ver essa ilha artificial de Dubai da Lua. Aí ele falou: da Lua? Não, da Lua não dá não. Aí só que na verdade tinha visto o quê? Que dava para ver do espaço. Aí tipo eu falei com as minhas palavras, né? Tipo, o que estava totalmente errado. E aí passei uma vergonha grande, porque na minha sala o povo era muito nerd. Eu só fui falar assim, que vi que dava para ver da Lua. Só que eu vi que dava para ver do espaço. Eu, tipo, associei diretamente à Lua, né? A gente sempre associa quando é espaço à Lua, sem querer, é o subconsciente mesmo. E passei vergonha. Dá para ver do espaço, não quer dizer que dá para ver da Lua, né? Viajei, burro pra caralho. Vamos lá, gente. Coloca o capítulo 27 na página 4 de 4. Isso. Vulgo, última página. Podemos fazer uma questãozinha aí? Questão 1, galera. Vocês querem responder a questão 1? Vai lá, página 4, questão 1. Cadê o seu notebook, Antônio? Responde aí, página 4, questão 1, gente. Pode, é para vocês fazerem mesmo.
eu liguei pro funcionário lá, eu tinha que falar com ela. Aí ela falou, desculpa, ela é uma assim. A foto dela, do WhatsApp dela, eu já sabia que era. A foto do WhatsApp dela é a foto da filha dela. Então o cara deve ter hackeado e achou que era uma menina nova, né? E tipo, ela sempre me mandava uma mensagenzinha de bom dia com uma fotinha. Coisa de senhora, né? E aí, eu tô com saudades. Acho que o cara pensou assim, não, deve ser o namorado dela. Senhorinha, cara. Compro sempre sabonete, essas coisas com ela. Que ela vende Avon. Ah, é? Não, tá bom. No caso, eu que sou a panela velha, né? 32. Vai chegar nos 40, diz que é rapidinho, viu? Será? Espero que não. Espero que esteja enganado. Daqui a 8 anos eu te digo. Daqui a 7 anos e meio, né? Gente, meu aniversário é dia 7 de novembro. Isso. Só para dar uma dica para vocês, eu gosto muito de bolo de morango, tá? Tem morango. E gosto muito de iPhone 14, tá? Qual é a diferença entre sentido e direção da força? Sentido e direção? Vou falar um exemplo de direção. Vertical. Vou falar os dois sentidos que a direção vertical tem. De baixo para cima e de cima para baixo. Cada direção tem 2 sentidos. Isso. Horizontal é o quê? Direção ou sentido? Isso. Aí os 2 sentidos são para a direita e para a esquerda, né? Tá? Sou muito bom, né? Meu Deus do céu. Rapaz, aí. Durinha. Tá forçando. Olha meu maxilar. Mas sabe o que é meu muito... que de professor fica, né, na verdade? O posterior fica bonito. De professor, porque a gente fica muito tempo de pé numa posição que... assim, pelo menos quem se movimenta muito, né? Que é o meu caso. Fica muito de pé em posições que trabalham o posterior. Não é um posteriorzão, viu? Olha aqui. Mas também é só o posterior, ó. É fora do normal, porque, tipo, é fora do padrão, porque minha coxa é bem fininha e o posterior fica deformado, parece... É estranho. Mas pelo menos eu não sou igual o Rodolfo, né? Da dupla de Israel Rodolfo. Sentiu. Ele parece um corneto, né? Um corneto, que é fininho assim. Não, mas dava para contratar. Dava para contratar ele pro circo, não dava? Equilibrista. Você tem umas varetinhas. Você vai o quê? Você tem o quê que você falou? E outra coisa que professores têm muito, problemas no joelho, que é o meu caso. No joelho direito é fodido. Pode. Já tentei de tudo, até reza. Aí não dá certo, não. Fizeram, gente? Vocês estão em qual já? Vocês não estão mais na 1, né? Meu Deus. Vamos lá, vou resolver a questão 1. A questão 1 estava de boa? Eu vou dizer a resposta da questão 1, gente. A resposta da questão 1 é letra D de dado. Você fez a 1, Lucila? Não, eu só fiz apertar aqui e vi a resolução. Tá? Eu não fiz, não sei de cabeça, não. Todo mundo marcou D ou alguém marcou? Quer que eu faça D? A1? Não precisa, não? Você acha o quê, Lucila? Passar? A2, vocês conheciam esse gráfico da questão 2? Você já viu esse gráfico da questão 2 aí, Lucila? Muito legal, né? Nossa, parece que alguém já fez uma premonição, né? Qual que é? Vocês responderam a 2? Qual foi? Espera aí, papai. Vamos aqui. Resposta da 2. É D também. A 2 é fácil. A 2 é fácil. Foi o mesmo exemplo. Até um guarda-roupa eu usei. Não foi? Só que não foi 2 irmãos, né? Aí tá usando 2 irmãos, né? Usei uma pessoa só. É filho único o que eu usei. A questão 3. Vocês fizeram a 3? Você fez a 3, Lucila? Faz a 3 e a 4 aí. Faz aí. Faz a... Ó. Não, então deixa que a 4 eu faço. Faz a 3. Faz a 5 do Michael Jackson. Nossa, eu falei de Michael Jackson hoje?
Falei de Michael Jackson? Meu Deus! Que é isso? 6 números. Anote aí, anote aí. Deixa eu só... Eu tenho os meus números da sorte. Meu número da sorte primeiro é o 7. Tá? Tanto faz. Por quê? Vou falar. 07. Os números, pô, anota o número. Ele pediu 6 números. Vou falar 7 números. 7, 8. Sim, estou falando 7 números. Um deles é o 7 e o outro é o 8. É 7. São números inteiros. Beleza? 8. 34. 40. 44. 55. E 3. Pode jogar. Vai ter que fazer um jogo de 7 números. Tem que fazer jogo de 7 números. Pode jogar. Pode jogar. Joga lá. Agora, se você ganhar, eu quero minha parte. Não precisa ser 50%. Não precisa ser 50%. Pode ser 20%. 20% já resolve minha vida. Se você me der 20%, depois de 10 anos eu fico mais rico que você. Sim, 20% do prêmio. 20... Então eu quero 40% da metade do valor do prêmio. Pode ser? Ou 20% do prêmio ou 40% da metade. Você prefere o quê? Você prefere o quê? Perfeito. Você prefere me pagar 20% de todo o prêmio ou 40% da metade? O que você escolher? Ah, vê, quem são vocês de matemática, hein? Ó, vamos lá? Sentiu, papai. Vamos lá. Mas você vai jogar? Fechou. Questão. Ó, gente, é para vocês fazerem a 3, a 5, a 6 e a 7. Só pula a 4. Só pula a 4, vai até a 7. Pulou só a 4. Beleza? Vocês vão jogar também? Você vai jogar esse número também? Se você for tirar um número... Não, tira nenhum, não. Professor, mas eu acho que... Não sei, tá bem duvidoso, porque tem 3 números muito perto. Tem o 7, 8 e 3. 44, 40 e 45. Professor, vem aqui. Sempre você joga pelos quadrantes. Ah, papai, respeita o pai, velho. Como é? Ixi, tá igual mesmo. Vocês não estão loucos, não. Eu já iniciei esse capítulo? Já concluí, né? Depende do como ele falar. Ele falou tração aonde? Então, se é tração no pneu traseiro, ele tá dizendo para você. Ah, não leva pro coração, não.
Eu tô sentindo. Levar uma surra. Da manhã te dissolva. Então, o contrário, né? Só que tem tração só nas de trás, então não vai ser o mesmo sentido. Sim, mas só tem tração atrás. Vai fazer diferente a força que o... Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Na questão do carro lá, 6. A questão está falando que esse carro tem as rodas traseiras tracionadas. Então a dianteira ela é arrastada. Se a tração é traseira, é porque a dianteira não tem tração. A dianteira é arrastada. Não vou falar mais nada. Eu já falei sobre corpo arrastado e corpo tracionado. Que o sol da manhã te... É, tração é dianteira, não é traseira não, pô. Considere um carro de tração dianteira. Não é tração traseira que ele está falando, não, é dianteira. Não. É, seria. É só da 3 até a 7, só para pular 4. A 4 o pai vai fazer. Vai tentar, né? Você vai lá pegar... Moço, posso ir ao banheiro? Aí você tá lá, o cara... Aí o cara vai lá pra porta. Ô, tá na hora aí você... Isso. Quando você tá andando, né? Quando você tá andando normal, né? Aí se você andar para trás, como é que você faz? E recebendo para onde? Por trás. Mas é porque ele só quer saber a força que está atuando no Michael Jackson. Não quer saber no chão. Tipo aqui, se ele pedir a força que está atuando no bloco, você vai andar só para trás. Se ele pedir a força que está atuando no chão, é para frente. Ele está pedindo na questão somente a força que está atuando na pessoa. A força que ele tá, a força que a pessoa aplica não está atuando nela, está atuando no chão. Não, ele só quer saber da força das forças que estão atuando, produzindo efeito nele. Não as que ele está exercendo, entendeu? Tem que ter muito cuidado com isso, tá, gente? Porque, por exemplo, aqui, ó. Quando eu vou andar, tem duas forças envolvidas, certo? Quando eu vou andar, ó. Tem uma para trás e uma para frente. Só que qual é a que está aplicada em mim? Não, ó, quando eu estou andando aqui, tem uma para trás e uma para frente. Esquece normal e peso, só do atrito. Tem um atrito para trás e um para frente. Um sou eu que estou aplicando e o outro eu estou recebendo. Qual é o que eu estou aplicando? É o que é para trás ou é o que é para frente? O que eu estou aplicando é o para frente? Para trás. Eu estou empurrando o chão para trás e o chão está me empurrando para frente. Então, uma força está sendo aplicada por mim, mas não é em mim. Eu estou aplicando no chão. E a outra, o chão está devolvendo e está sendo em mim, certo? Então, o que seria nessa situação seria o seguinte: qual é a força que está sendo aplicada em mim? Em mim, não por mim. É a que o chão está me empurrando para frente.
Tá? Então, ele não quer saber as forças que o cara está exercendo. Ele quer saber as forças que estão sendo aplicadas sobre ele. Por exemplo, o peso dele. O peso dele é para baixo, né? Tem reação? Tem. É ele puxando o centro da Terra. Você precisa colocar essa lá do centro da Terra? Não precisa. Você não precisa colocar as forças que ele aplica, e sim as forças que estão aplicadas sobre ele. Entendeu? Por exemplo, se eu bater aqui na parede, no quadro, tem uma força que eu apliquei para lá e tem uma força que está sendo devolvida para cá. Qual dessas está sendo aplicada em mim? Para cá. Entendeu? Não precisaria desenhar. Muito cuidado com isso aí, tá? Sol da manhã. Fala comigo, bebê. Sim, quando você dá ré, por exemplo. É porque no carro ele aplica uma força para trás para o atrito ser devolvido no carro para frente. Aí ele falou assim, se o carro aplicasse a força para frente, o atrito seria para trás? Sim. Quando você dá ré, acontece isso na roda tracionada. Mas se não forem todas as rodas tracionadas, vai ter uma roda que o atrito vai ser para trás sempre, tá? Se tiver roda arrastada. O seu carro tem tração nas 4 rodas? Não? É tração na dianteira ou na traseira? Dianteira? Então a traseira é arrastada. Na roda traseira do seu carro, o atrito atua para trás. Ele não atua para frente. É só a da frente que está... Isso. Isso, exatamente. Tá? Eu dei a resposta da 6, eu acho. Nossa, o povo conversando ali, ó. É repouso. É porque o atrito, é porque o pneu, essa parte do pneu, ela não fica em movimento, ela fica em repouso. Se ela ficar em movimento, o pneu derrapa. Na parte do pneu em contato com o chão. Ele não entra em movimento, ele fica em repouso, tá? Vou dizer por quê. O pneu... Nossa, que louco isso, né? O pneu, ele tem 2 movimentos. Vamos supor ele rotacionando para cá, ó. Tum, tum. Rotacionou para cá, ele vai ficar andando para cá, certo? Para a direita. Ele tem um movimento de translação, que é quando o pneu vai para a direita. Movimento de translação. E ele tem um movimento de rotação. Vou fazer o de translação de uma coisa e de rotação de outra para ficar mais fácil de visualizar. Olha isso aqui. De translação é o quê? O pneu vai para a direita. Eu vou colocar 4 pontinhos para ficar mais fácil da gente visualizar. Esses 4 pontinhos aqui, ó. Translação, ó. Para cá, para cá, para cá, para cá. Mesma intensidade dessa. É quando o pneu vai para a direita junto com o carro, certo? Velocidade de translação. Beleza? E tem a rotação do pneu. O pneu está girando. Certo? Então tem a rotação do pneu. A rotação do pneu seria assim, ó. Aqui a de rotação é para baixo. Para baixo, ó. Aqui é para cima, por exemplo, ó. E é a mesma intensidade da translação, tá? Aqui é para onde? Para a direita. E aqui é para onde? Esquerda. Resultante aqui. Resultante. Resultante aqui. 2V. Resultante aqui. Resultante. E a resultante aqui? Essa parte, ela fica em repouso quando o carro está em movimento. Se ela tiver movimento, o carro derrapa. É muito louco isso, né? Então, o atrito que atua, até quando o carro está em movimento, se ele estiver tracionado, o atrito que vai atuar é o atrito estático, não é o dinâmico. Um detalhe interessante é o seguinte, quando o carro freia, a roda trava, né? Se ela trava, ela para de rotacionar, certo? Mas ela continua arrastando. Então, o atrito vai atuar o cinético aí, tá? Sabe uma coisa que se faz quando quer frear o carro? Bem, vamos supor. Seguinte, quer frear o carro? Se você pisou no freio, o carro não tem ABS, vamos supor, tá? Não tem ABS. Pisou no freio. E aí o que acontece? O atrito ele começa a aumentar. Pum, chegou aqui no ápice, o que acontece? O atrito. O gráficozinho lá, ó. Não, vamos aqui, não precisa nem escrever de novo.
Você pisou no freio, aí o atrito era 0. O freio com o pneu, certo? Aumentou, chegou aqui. Aí o que acontece? O atrito cai e volta a ser cinético. Aí o atrito entre o pneu e a pastilha de freio vai ser cinético. Vai arrastar, tá? Aí sabe o que é que você pode fazer? Você pode, quando você percebe que está arrastando, você solta o freio e pisa de novo. Solta e pisa, solta e pisa, solta e pisa. Sabe o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Chegou no ápice, aí começou a arrastar. Aí você, quando começou a arrastar, você percebeu, você solta e pisa de novo. Aí vai chegar no ápice, vai arrastar de novo. Aí você solta e pisa de novo. Chegou no ápice, solta e pisa de novo. Chegou no ápice, solta e pisa de novo. Porque se você deixar assim, o atrito médio, qual que seria o atrito aqui? Seria esse, certo? E se você faz isso, o seu atrito médio ele vai ficar entre o baixo e o alto. Você vai ter um atrito médio que vai ser aqui acima. Como assim, professor? Porque a média desse valor com esse dá no meio, né? Então, você modificou o seu atrito para ficar um valor um pouquinho mais eficiente. Isso daqui, sabe o que é? O freio ABS faz isso. Quando a pastilha de freio começa a arrastar, aí ele destrava e trava de novo, instantaneamente. Destrava e trava, destrava e trava. Para quê? Para usar sempre a eficiência máxima do freio. Ou você pega abaixo do carro. Ou você gira o volante. Porque aí o carro vai de lado, né? Uhum. Boa. Abre as portas. Se você abrir as portas, você aumenta a resistência do ar. Boa. Você puxa o freio de mão, gira o volante. Ó, você puxa o freio de mão, gira o volante e abre as portas. Vixe, melhor coisa. Cara, eu tenho um aluno. Ele tá fazendo. Não. Ele tá fazendo segundo ano. Ele tá fazendo segundo ano. Lembrei dele agora. E aí, eu fui falar com ele essa semana. E aí, tipo, quando eu vou falar com alguém, eu geralmente abraço, tal, né? Às vezes dou um tapa assim, tal, nas coisas. E aí fui falar com ele, apertei a mão dele, fui bater assim, ele, não bate não, bate não, bate não. E aí eu não bati, né, óbvio. Aí falou, o que foi? Ele falou assim, cara, sofri acidente. Eu falei assim, como? Ele falou assim, caí. Eu falei assim, de moto ou de bicicleta? Ele falou, de carro. O cara caiu do carro. Eu falei assim, como que você cai do carro, velho? Aí, olha o que ele fez. Ele fez o seguinte, ele estava em cima do... Ele abriu o teto solar, alguém que estava dirigindo, óbvio. Aí ele foi para o teto solar, ficou aquela metade para fora. E aí ele falou assim, eu fui filmar de cima do teto solar o meu amigo dando uma arrancada. E aí eu falei assim, cara, tá vendo? Você não presta atenção nas aulas de física? Ele é do segundo ano. Ano passado eu expliquei para você as 3 leis de Newton. As 3 leis de Newton. E eu expliquei a primeira lei, a princípio da inércia. Da inércia. Então, o que ele fez? Ele ficou lá em cima filmando no teto solar e o amigo dele acelerou. O que o amigo dele acelerou, todo o corpo ele estava em repouso. Ele estava em repouso. O carro que foi, né? Ele só ficou, né? Aí, só que ele foi um pouquinho ainda com o carro, né? O carro foi, aí foi um pouquinho, enquanto o corpo dele estava saindo, né? Deu para acelerar um pouquinho e lascou tudo. Ficou todo fodido nas costas. Mas, assim, sorte que ele está bem, né? Assim, porque do jeito que ele me contou, não sei se ele exagerou ou não. Eu pedi para ver o vídeo, aí ele disse que não deu para gravar. Se ele tivesse filmado o vídeo e depois mostrado como ele ficou na montagem do vídeo, viralizaria, né? E aí ele não deu para gravar. Só que ele tá todo fudido, todo fudido. A daqui, ó, foi essa semana. Foi essa semana, ele tava na aula já. Eu falei assim, cara, você era para estar hospitalizado. Sim, sim. Não preste atenção na aula. O pior de tudo é que o nome dele também é Igor, você acredita? Nossa. Mas eu não faço essas cagadas, não. Na fila dos Igor, eu tava na frente dele quando foi dividir inteligência. E ele foi pra minha frente na da coragem, né? Não, isso não é coragem, não. Vamos aqui, gente. Pode falar, pô. Vamos fazer algumas questões? Vamos lá. Eu acho que vai dar, viu, Vivizinha? Vai. Ó, eu pedi para vocês fazerem desde a questão 3, né? A 3 vocês fizeram? A resposta da 3 é letra C. Paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento. Por quê, professor? Porque o corpo é tracionado, né?
Aí vai ser paralela à superfície no mesmo sentido de movimento quando é corpo tracionado. Já falei, ó. Corpo tracionado atua no sentido do movimento, tá? Questão 4. Vocês viram que já foi questão de Enem, ó. Da questão 3. Isso. Porque é uma pessoa andando. Tracionado é o corpo que exerce a força para se deslocar. Arrastado é que alguém empurra ele. Uma pessoa andando, ninguém está empurrando, certo? Pessoa andando. Não estou machando aqui que a pessoa, né? Ela é tracionado. Então, o atrito atua a favor do movimento dela. Beleza? Tá? Questão 4, que eu pedi para vocês não fazerem. Isso que podia pular, né? Para se calcular o coeficiente de atrito dinâmico entre uma moeda e uma chapa de fórmica, professor, o que é fórmica? Eu não sei também. A moeda foi colocada para deslizar, acho que fórmica é de madeira, né? É um tipo de madeira, né? Fórmica. Em um ângulo, foi colocada para deslizar na chapa em um ângulo de 37 graus com a horizontal. Ah, vamos deixar do jeito que está aí mesmo. Ele deslizou na chapa em um ângulo de 37 graus com a horizontal. 37, professor, é um ângulo bom? É o melhor. Porque 37 é o ângulo que dá um triângulo pitagórico. O triângulo pitagórico é o que tem o ângulo de 90, tá? Um de 37 e o outro ângulo é o complemento de 37. 90 menos 37 vai dar... Nossa... 53. Então, 37 e 53 são ângulos que vocês acabam também sabendo sendo cosseno e tangente. Ele é pitagórico, 3, 4, 5. Tá? 3, 4, 5. Aí ele dá lá, ó, seno de 37 e cosseno de 37. Seno é 0,6 e cosseno 0,8. Claro que é 3, 4, 5. 3 sobre 5, 0,6. 4 sobre 5, 0,8. Beleza? Aí vamos lá. Foi possível medir que a moeda, partindo do repouso, deslizou 2 metros em um intervalo de tempo de 1 segundo, em um movimento uniformemente variado, ou seja, teve aceleração, certo? Nessas condições, o coeficiente de atrito dinâmico entre as superfícies vale quanto? O dinâmico é o mesmo que cinético. Por quê? Porque a moeda entrou em movimento, tá? Vamos lá, gente. Eu tenho o que aí? Um plano inclinado, tá? Vocês viram isso? Vocês viram plano inclinado? Fala a verdade. Vou desenhar isso aí. Qual é o nome da questão? A moedinha está aqui. Tá? A moeda de 50 centavos, que é a mais grossa. Aí é o seguinte, quais são as forças que atuam sobre ela? O peso dela que é para baixo. A normal que é perpendicular à superfície. Força de atrito. Força resultante não coloca. Não. E só, né? Só essas aí, beleza? Tranquilo? Aí o que é que a gente tem que fazer nessas situações? Preste atenção. Quando eu tenho um plano inclinado, eu tenho que decompor as minhas forças. Tenho que deixar essas forças num eixo perpendicular à superfície e um eixo paralelo à superfície. Esse eixo paralelo à superfície, eu vou chamar de eixo X. E o perpendicular à superfície de eixo Y. Aí eu já vou agilizar aqui, que se vocês não estiverem lembrando disso, aí a gente revê na outra semana. Ele deu esse ângulo aqui, que é de quanto? 37. Esse ângulo de 37, ele vai ser sempre formado com o eixo perpendicular à superfície, tá? Então aqui é 37 graus também, beleza? Depois, se vocês quiserem, eu mostro por quê, mas é pura matemática isso aí. O professor de matemática de vocês é fraquinho, mas eu acho que ele consegue explicar isso aí depois, tá? Aí é o seguinte, decompõe a força-peso, ligou para o eixo Y, aqui é a componente PY, ligou para o eixo X, aqui é a componente PX. Desculpa não estar retinho, tá? O que a gente já sabe aqui? Que na vertical, aqui, ó, nesse eixo perpendicular à superfície, perdão, essas duas forças vão se anular, a normal com PY. Conclusão número 1, a intensidade da força normal é igual ao valor do PY. Tá? E na horizontal, eu tenho o PX, eu acho que eu coloquei a força de atrito grande demais. Porque a moeda desceu acelerada, né? Então o PX vai ser maior que a força de atrito, certo? Na horizontal, a gente sabe que PX é maior que a força de atrito. Por quê, professor? Se a moeda escorregou para baixo acelerada, porque a força que estava, né, incentivando a descida era maior,
Então, Px é maior que a força de atrito. Inclusive, a força resultante aí vai ser Px menos força de atrito, certo? O que é que ele está pedindo mesmo? Coeficiente de atrito, não é isso? Então, eu preciso calcular a força de atrito, concordam? Força resultante, qual é a fórmula da força resultante? Massa vezes aceleração. Px é o peso, aí preste atenção, Px é peso vezes alguma coisa, aí Py também é peso vezes alguma coisa, ou é seno ou é cosseno. Como é que você vai fazer agora para não ficar decorando, para não ficar aprendendo, só decorar? Por quê, professor? Decorar é melhor às vezes, né? Você vai ver assim, ó, tá aqui o ângulo de 37, beleza? Ó, 37. Aí você tem o Px está encostado no ângulo de 37 ou ele está separado? Separado. E tem o Py. Py ele está encostado ou está separado? Encostado. O Py está o quê? Em o quê? Em o quê? Costado, né? Então, aquele que está encostado, você vai multiplicar pelo cosseno. Então, o Py está encostado no ângulo, o Py eu vou multiplicar pelo cosseno. Nesse caso, o cosseno de 37. Beleza? O Px está encostado no ângulo? Não, então não vai ser pelo cosseno, vai ser pelo seno. Aí lembra que aqui é o Px? P vezes seno? Menos a força de atrito, que é coeficiente de atrito, vezes a força normal. Professor, o que é que você vai fazer aqui? Eu vou substituir aqui. Ele dá a massa dessa moeda? Não, né? É porque provavelmente não vai precisar, provavelmente vou cancelar aqui, tá? Mas ele dá a aceleração da moeda? Dá, só que ele dá indiretamente. Como assim, professor? Indiretamente. A gente consegue calcular a aceleração dessa moeda. É? Não, aí é velocidade média, tá? Se a moedinha, vamos lá, a aceleração ele não deu. Vamos ter que calcular, tá? A aceleração dessa moedinha vai ser o seguinte. Ele disse que essa moedinha partiu do repouso, ela andou 2 metros em 1 segundo. Então, a gente consegue aí fazer com alguma das equações lá. Ele deu o deslocamento, deu o tempo, velocidade inicial. Dá para usar uma das equações de movimento retilíneo uniformemente variado. Delta S é igual a V0 vezes tempo, mais a aceleração, vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. Tem, mas aí não vai dar para usar. Ó, essa daqui, V0 mais AT. Não dá para usar. Por quê? Porque eu não sei a velocidade final. Não, mas eu tô falando, não. Aquela aceleração é igual a, acho que é delta alguma coisa sobre... A aceleração é delta V sobre delta T. Também não dá, porque eu não sei o delta V. Ué, não é 2 metros por segundo? Não. 2 metros por segundo é a velocidade média. Da velocidade média. Na verdade, dá até para saber a velocidade final, porque se for um movimento uniformemente variado, ele partiu do repouso, a velocidade final vai ser 4. Porque a velocidade média no movimento uniformemente variado é igual à média aritmética da velocidade inicial e final. Então, se iniciar a 0, a final é 4. Pode ser, dá certo. Podemos usar aqui também, só para a gente ver. Mas vamos aqui, ó, delta S, 2 metros. Velocidade inicial, 0. Tempo, 2 segundos. Aceleração, vou descobrir se Deus quiser. Tempo, 2 segundos, 2 ao quadrado. Dividido por 2. 2 vezes 0, 0. Esse 2 corta esse. Por que 2 segundos, professor? Desculpa. Ele não falou que foi em 2 segundos? Ah, em 1 segundo, gente? Perdão, 1. Então aqui é 1. 0 vezes 1, 0. 1 ao quadrado. Então não corta, papai. Vai ficar assim, 2 é igual a A vezes 1 ao quadrado dá 1 vezes A dá A, dividido por 2. 2 vezes 2, 4, a aceleração é 4. 4 metros por segundo ao quadrado. Com aquela outra fórmula seria como? Se a velocidade, se a gente consegue saber que a velocidade média é 2 metros por segundo, por quê, professor? Porque ele andou 2 metros em 1 segundo. No movimento uniformemente variado, velocidade média, só no movimento uniformemente variado. A velocidade média é a média aritmética da velocidade inicial e final. Então, só no uniformemente variado, pelo amor de Deus, não vai ficar fazendo isso sempre, não. A inicial é 0, a final eu não sei, aí eu só me divido por 2, né? Aí eu calculo média aritmética. Isso aqui vai dar 2. 2 vezes 2, 4. 0 mais VF, VF. Então, VF é 4. Se a velocidade final é 4, o delta V vai ser final, que é 4, menos inicial, que é 0. E delta T é 1, 4 dividido por 1, 4 metros por segundo ao quadrado, tá? Aceleração, não, tanto faz. Aceleração, 4. Peso, massa, vezes gravidade, que é 10, né? Seno de 37, 0,6, certo? Menos. Coeficiente de atrito é o que ele está pedindo. Força normal. A normal é igual ao PY, que é peso vezes o cosseno.
Então, vou colocar assim, ó. Vamos calcular aqui já peso, é massa, vezes gravidade, que é 10, certo? Aí, vezes o cosseno, que é 0,8. Então, vai ficar assim, massa, vezes 10, vezes 0,8. Ok aí? Tá horrível, né? Tá horrível. Mas vai dar pra gente fazer, se Deus quiser. 4 vezes m é igual a 10 vezes 0,66, dá 6m. Menos 10 vezes 0,88, vai ficar 8m. 8 vezes m vezes mi. Esse mmi vezes 8 está negativo, passa para o outro lado, positivo. 8 vezes m vezes mi. Esse 4m não tem mi, passa para o outro lado, negativo. Vai ficar 6m menos 4m, ou seja, 2m. Corta o quê? mm, né? Eu também. Aquele que tem o de amendoim. E aí, gente, o coeficiente de atrito vai ser 2 dividido por 8. 1 quarto. 0,25. Qual é a letra? Letra C. Mas é legal, né? Gente, ó, o Enzo achou complexa, mas eu vou só dizer para vocês o seguinte: se vocês acharam essa daqui complexa, provavelmente vocês falharam aí em plano inclinado. Então a gente precisa resolver mais uma de plano inclinado. Porque de verdade, essa não é complexa. Não, ela não é. Eu tô falando sério. Ela não é complexa. Ela não é. Mas provavelmente é plano inclinado a falha aí, tá? A gente vai fazer uma revisãozinha legal. Uhum. Relaxa que eu vou desenrolar isso aí, tá? Vou resolver essa parada aí. Questão 5, a do Michael Jackson, a resposta é letra A, gente. Ele está andando para trás. Ele tem o peso dele para baixo, a normal para cima. E quando ele anda para trás, ele é tracionado, não é não? Ou ele é arrastado? Tracionado. Quando ele anda para trás, ele empurra o chão para frente e o chão devolve essa força para trás. Então, o atrito nele é para trás. Tá? Letra A, tá? Vocês lembram que é o... questão 6, a resposta é letra B de Boston. Por quê, professor? Porque a roda dianteira é tracionada. No corpo tracionado, o atrito atua no sentido do movimento, para frente. Na dianteira é para frente. A roda traseira não é tracionada. A roda traseira é o que, então? Arrastada. No corpo arrastado, o atrito atua contrário ao da tendência do movimento. Na de trás, o atrito vai atuar para trás. Professor, e se ele estiver dando a ré? Aí vai ser na dianteira para trás e na traseira para frente, tá? Mas ele está indo normal no sentido comum, né? Sem ser ré. A resposta vai ser letra B de Boston, beleza? Eu pedi para vocês fazerem também a... Um estudante analisou uma criança brincando em um escorregador com uma leve inclinação. A velocidade foi constante em determinado trecho do escorregador em razão de velocidade constante. Velocidade constante significa o quê? Que não tem força resultante. A força resultante é zero. E se a força resultante é zero, a aceleração também é zero. Letra E. As outras alternativas, né? Letra E na questão 7. Eu vou fazer uma atividadezinha de atrito para vocês. Mas eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou colocar uma... Mas resolvam essas 3 que faltam aí depois, tá? Legal, essas 3 aí. Vou deixar uma atividadezinha. Assim que eu chegar em Cuiabá, eu faço, tá? Mas já vamos fazendo a de matemática. São boas as de matemática, tá? Não deixe cair no esquecimento, não, pelo amor de Deus. Atividadezinha eu vou colocar também umas de leis de Newton dos assuntos anteriores, de aplicações com bloco. Que é pra gente ajudar já na minha revisão semana que vem. Tá? Beleza? Então, até semana que vem, gente.
Não. Igor, vem buscar seu aluno aqui, ó, seu Uber.